Parece que apagaram mais luzes, né? Deixa eu ver. Essa daqui não estava acesa, não? Não. Acho. Bom, vamos dar início então à mesa 7. Boa noite a todos. A mesa se intitula Escrita como Pertencimento. Eu queria agradecer não só a presença tão tarde já, né, depois de um dia tão repleto de atividades incríveis e Aparecida de Menezes Borrego. Daniel Saraiva não pôde comparecer, infelizmente, mas ele enviou o texto para o colega. O Daniel vai ler para a gente o texto dele. E o Giovanni, né, Calrei. Vamos fazer as apresentações, as comunicações de pesquisa, né, na ordem mesmo que está na programação. Então, eu tenho o prazer de apresentar a primeira palestrante, Maria Aparecida de Menezes Borrego, que é mestre e doutora em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e pós-doutora em História Social pelo Museu Paulista, também da Universidade de São Paulo. A Maria Aparecida, Cidinha para nós, né? Ela é autora do livro A Teia Mercantil, Negócios e Poderes em São Paulo Colonial, publicado em 2010, e também Código e Práticas, o Processo de Constituição Urbana de Vila Rica Colonial, também publicada em São Paulo em 2002. No momento ela atua como docente do Departamento de Acervo e Curadoria da Faculdade de Filosofia da USP. Não? Do Museu Paulista, e também é professora da pós-graduação em História Social da USP. Pulei uma linha, desculpa. Um pouco escuro, mas tudo bem. Ela é supervisora técnico-científica do Museu Republicano, Convenção de Itu, e coeditora do periódico Anais do Museu Paulista. Ela atua basicamente nas áreas de História de São Paulo, comércio, sociedade, espaço doméstico, viagens fluviais, cultura material, museu, Museu da América Portuguesa e no Império. A palestra da professora Maria Aparecida se intitula A Petição de 1740 e a Atuação dos Comerciantes no Extremo Oeste da América Portuguesa. Obrigada. Boa noite a todos. Agradeço a organização do evento por ter aceitado a minha comunicação. Agradeço também pelas confusões que fiz aí no meio do caminho. Uma delas é mudar o título dessa comunicação. Quando fiquei sabendo do evento, tive interesse de apresentar aqui essa comunicação, esse documento que faz parte de uma pesquisa em andamento minha sobre a circulação de homens e artefatos na América Portuguesa e a construção das monções, da memória das monções. E esse documento eu conheci alguns anos atrás e ele está, antes de ter sido digitalizado pelo Arquivo Histórico Ultramarino. Então, esse documento, quando foi microfilmado pela Universidade Federal do Mato Grosso, ele tinha esse título, o abaixo-assinado dos comerciantes. E depois, esse documento digitalizado pelo Arquivo Histórico Ultramarino, eu não tive acesso ao original, ele nem é o título do documento, ele é um anexo de uma carta do ouvidor, que é o que eu vou falar aqui. E aí, então, era um termo completamente extemporâneo ao documento e eu pedi no meio do caminho, então, para mudar. Estudando, então, esse documento também, cheguei à conclusão que ele não é uma petição e que ele é um requerimento. Mas agora eu já tinha ido, então, vou falar um pouco sobre o documento, inclusive até essa espécie documental, como forma de comunicação dos comerciantes no Império, e vou tentar mostrar a importância da cultura escrita para o extremo oeste da América Portuguesa e para a atuação dos comerciantes.
Eu quero agradecer também aqui os meus orientantes, Jean Gomes de Souza, que está aqui, por ter feito o PowerPoint, ter separado ali os carimbos e também as letras, e a bolsista FAPESP, e a Ana Beatriz Corrêa Bortoleto, que também é uma aluna de iniciação FIBIC CNPq, que também tem me ajudado e desenvolvido também a pesquisa dela com esses documentos. Em 1740, 3 requerimentos foram enviados ao rei Dom João V por um grupo de moradores e de comerciantes atuantes na Vila Real de Bom Jesus do Cuiabá, capitania de São Paulo. O primeiro solicitava a instalação da Igreja da Misericórdia e a ida de missionários para a localidade. O segundo e o terceiro, cujos signatários eram integrantes do segmento mercantil, pediam o estabelecimento de feitorias às margens do rio Paraguai Grande para o comércio com os colonos da América Espanhola e a manutenção da cobrança do direito das entradas das cargas em Cuiabá. As petições foram precedidas por cartas assinadas pelo ouvidor-geral, intendente da captação e provedor da Fazenda Real da comarca de Cuiabá, João Gonçalves Pereira, todas datadas de 20 de setembro do referido ano, 1740. Os documentos encontram-se custodiados no Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa, no Fundo Conselho Ultramarino, Brasil, Mato Grosso, estão acomodados na Caixa 3, catalogados respectivamente como documento 139, documento 140 e documento 141. Cada requerimento constitui o anexo de uma carta do ouvidor, classificada pela instituição de guarda como documento principal, nomeando um conjunto específico. Então, aí, o documento 139 se denomina Carta do Ouvidor João Gonçalves Pereira ao Rei Dom João V, sobre o pedido dos moradores da vila de Cuiabá, do estabelecimento de uma Igreja da Misericórdia, que sirva também de hospital e que lhe seja atribuído parte dos dízimos da comarca, e pede ainda envio de missionários. Anexo 2 representações e consulta. O documento 140, Carta do Ouvidor João Gonçalves Pereira ao Rei Dom João V, sobre a pretensão dos comerciantes da vila de Cuiabá de estabelecerem feitorias nas margens do Paraguai Grande e abrir comércio com os castelhanos do Reino do Peru e província do Paraguai. Anexo 4 documentos. E o documento 141, Carta do Ouvidor João Gonçalves Pereira ao Rei Dom João V, sobre os pedidos dos comerciantes de vila de Cuiabá relativo aos direitos das entradas das cargas. Anexo 3 documentos. Eu vou me deter mais no documento 140. As imagens que serviram com base para análise aqui empreendida estão disponíveis no site do projeto Resgate, www.resgate.bn.br. As redações das cartas do ouvidor, dos resumos que precedem o requerimento e dos documentos em si possuem as mesmas características formais, caracterizadas pela mancha do texto recuada à direita, ficando as margens superior e esquerda destinadas aos pareceres dos procuradores da coroa e despachos régios. Observa-se que o punho nas cartas do ouvidor difere do punho que escreveu os resumos e os requerimentos anexos. Mesmo sem pautação aparente, ambos os escribas ocuparam as linhas do fólio de maneira regular, sugerindo o domínio da escrita. Embora próximos no contexto de produção, na catalogação atual e na estrutura formal, os manuscritos parecem não ter realizado as mesmas trajetórias quando são considerados os carimbos presentes nos fólios de cada um deles, indicando as instituições pelas quais passaram. O da criação da Igreja de Misericórdia carrega os carimbos circulares da Biblioteca Nacional, Seção Ultramarina, da BNL, Arquivo da Marinha e Ultramar, e o carimbo elíptico do Arquivo Histórico Ultramarino. O dos direitos de entradas das cargas, os carimbos circulares da Biblioteca Nacional Lisboa e do Arquivo Histórico Colonial, M.das-C, Ministério das Colônias, e o da construção de feitorias, tão somente o carimbo circular do Arquivo Histórico Colonial, M.das-C. Cabe mencionar que o Arquivo Histórico Ultramarino, antes denominado Colonial, foi criado em 1931, reunindo primordialmente a documentação da extinta seção ultramarina da Biblioteca Nacional de Lisboa e do Arquivo do Ministério das Colônias. Os percursos diversos talvez possam ser explicados
pelo conteúdo deste último, documento 140, que se refere ao estabelecimento de feitorias envolvendo questões particulares e geopolíticas. O requerimento era endereçado ao rei, como pode ser comprovado pelo vocativo senhor no alto do primeiro fólio do documento, e se tratava de uma solicitação coletiva, haja vista a expressão, dizem os comerciantes das minas do Cuiabá, no protocolo inicial do documento, os quais serão revelados após a fórmula espera receber mercê ou receberá mercê no final do protocolo, no protocolo final, sem data cronológica, por meio de 20 assinaturas encabeçadas pelo homem de negócio Luiz Rodrigues Vilares. Os signatários propunham implantar feitorias nas margens do rio Paraguai Grande, com baluartes munidos de peças de artilharia, e solicitavam permissão para tentar abrir comércio com os castelhanos do Peru e províncias do Paraguai. As construções serviriam como segurança de suas vidas e fazendas, e no caso de faltarem balas e pólvora, solicitavam tomar emprestadas as munições guardadas no armazém régio da vila de Cuiabá, a serem restituídas tão logo... novas remessas chegassem pelos portos marítimos. Todos os mercadores, incluindo os que não quisessem se valer dos estabelecimentos, deveriam pagar 10% de comissão de todas as fazendas depostas nessas feitorias, sendo 2% para a ajuda da Côngrua, sustento da misericórdia e da hospitalidade dos enfermos, e os 8% restantes aplicados para suprir despesas e conservação das feitorias. Em caso de conflitos, com vizinhos ou com os índios, requeriam auxílio dos oficiais de guerra, ministros da comarca e de todos os comerciantes com negócios nas ditas feitorias. Se houvesse recusa, deveriam ser aplicadas as penas impostas aos soldados desertores, indignos do nome de portugueses e de vassalos do rei. O requerimento do grupo mercantil ao monarca pode ser compreendido no âmbito do direito de petição vigente na cultura política do antigo regime. No Império Português, escrever ao rei era um direito pertencente a todos os sujeitos espalhados pelos mais recônditos locais do reino e do ultramar. A atividade peticionária congregava representações, petições, requerimentos endereçados ao soberano, continham solicitações, mercês, queixas e descontentamentos dos vassalos frente aos abusos das autoridades locais. Para além de funcionarem como instrumentos privilegiados de comunicação direta entre os súditos e o rei, os conteúdos das demandas podem ser tomados como atos discursivos que descortinam facetas do cotidiano, das expectativas e dos projetos dos coevos. O manuscrito em destaque ilumina os contextos da dinâmica comercial nas conexões entre São Paulo e as minas do Cuiabá e da ocupação do extremo oeste da América Portuguesa na primeira metade do século XVIII. Desde o descobrimento do ouro nos barrancos do rio Cochipó e outros afluentes do rio Cuiabá em 1719, para lá se deslocaram milhares de colonos e reinóis em busca de enriquecimento. No caso dos agentes mercantis, para mais da atividade comercial de abastecimento das populações interioranas, um grupo seleto, tal como signatários dos requerimentos de 1740, estava envolvido com a busca do ouro, o cultivo de víveres, a criação de gado, a abertura de caminhos, a participação na administração colonial, combinando duas ou mais frentes de atuação. O pedido de abertura de comércio com a América Castelhana foi justificado com base em capítulos dos regimentos do vice-rei, datado de 1677, e do governador do Rio de Janeiro de 1679, quando tratavam do comércio com os espanhóis, trocando bens europeus portugueses pela prata exportada pela Espanha, seguindo o modelo então em vigor na colônia do Sacramento. Por sua vez, o valor a ser cobrado nas feitorias tinha como referência aquele vigente no registro de Cuiabá desde o início da ocupação daquelas minas. Como se percebe, tal proposta amparava-se na legislação colonial, nos costumes e no conhecimento da organização econômica dos impérios ibéricos em terras americanas, princípios que caracterizam a natureza do requerimento, baseado em atos legais ou jurisprudência. Ainda de acordo com Heloísa Belotto, é comum na redação dessa espécie documental a alusão aos direitos e ou interesses do signatário naquilo que pede. É o que ocorre no caso em questão.
Os comerciantes alegavam experimentar, aspas, não precisa, diminuição muito grande dos seus cabedais e a ruína dos negócios, por não haver quem lhes comprasse fazendas, nem ouro para as transações, em virtude do diminuto número de mineradores. Essa era a razão, segundo eles, para terem preparado às suas próprias custas uma bandeira sertaneja em julho de 1740, ou seja, 2 meses antes dos requerimentos, por o Estado Público, se não achar com que pudesse suprir ao gasto para o dito apresto. A expedição enviara práticos do sertão às terras de Castela, com a incumbência de determinarem a distância entre as minas do Cuiabá e as primeiras povoações do reino de Castela. Tendo essa informação, justificavam eles, poderiam aumentar seus negócios e, como decorrência, as riquezas da Real Fazenda, pois os espanhóis, vindo de povoações, subúrbios do opulentíssimo reino do Peru, sendo este tão abundante de riquezas, trocariam as fazendas, açúcar e vinho por prata e gado dos pampas paraguaios. Frente a esse quadro, novos comerciantes iriam para as minas de Cuiabá, aumentando as povoações, concorrendo para multiplicar os direitos da fazenda real, tanto nas alfândegas dos portos marítimos, como nas dos sertões por onde as fazendas entrassem. Ato contínuo, o incremento do comércio atrairia mais pessoas a se dedicarem à lavoura, à mineração e às próprias transações mercantis, aumentando a arrecadação do dízimo. A fim de assegurarem vidas e fazendas, os suplicantes recorriam ao rei para que pudessem, à sua custa, construir feitorias com baluartes no rio Paraguai Grande, tanto para seus negócios como para servirem de atalaias ao território português na América. Pediam, por fim, a mercê com antecedência de tempo, por terem dado princípio ao serviço com grande despesa de suas fazendas, fundados na probabilidade que há de poder surtir efeito o trato com os castelhanos e gentios, e arrematavam, ao que acresce terem os suplicantes gasto grandes partes de suas fazendas no estabelecimento e defesa desses estados cuiabanos. As tópicas utilizadas no requerimento, relacionadas ao estado de pobreza e aos sacrifícios feitos durante a conquista do território, à custa de suas vidas e fazendas, encontram-se presentes em muitos pedidos de súditos do ultramar, como já mostraram magistralmente João Adolfo Hans, Emiliana Maranhão, Evaldo Cabral de Mello e Adriana Romero. Tal recorrência evidencia não só a circulação de modelos peticionários na América Portuguesa, como também o domínio de recursos narrativos na busca do atendimento de suas reivindicações. Em realidade, a comunicação com o monarca e com os representantes régios por meio de demandas escritas com o emprego destas tópicas foi um expediente utilizado pelos comerciantes individual e coletivamente desde a ocupação da região pelos colonos na década de 1720. Aos perseguidos passos de Luís Rodrigues Vilares, signatário dos 6 requerimentos enviados ao rei aqui mencionados, observa-se como este homem de negócio, poderosíssimo nas minas de Cuiabá, lançava a mão do arsenal textual como munição para alcançar objetivos econômicos e políticos num império assentado em papéis, no qual a comunicação escrita era fulcral. A cooptação de representantes régios na colônia também foi estratégia utilizada por Vilares para o sucesso de suas empreitadas, como a que estabeleceu com o ouvidor José Gonçalves Pereira, o qual promoveu a aproximação com as missões de Chiquitos e com povoações vizinhas na América Espanhola. Mandou prender o intendente que fazia oposição aos negócios dos comerciantes, endossou os requerimentos de 1740 e chegou mesmo a arrematar os direitos de entradas de cargas em Cuiabá em 1743. Visto que o requerimento dos comerciantes de Cuiabá sobre o estabelecimento de feitorias envolvia não somente o comércio, mas estratégias de defesa para o território ocupado pelos portugueses do sertão paulista, foram solicitados pareceres aos governadores de São Paulo e do Rio de Janeiro, ao procurador da coroa e ao provedor da Real Fazenda. O primeiro parecer, constante no próprio documento 140, foi dado em 5 de abril de 1742, pelo Conselho Ultramarino, sem que lhe tivessem chegado todas as manifestações solicitadas. Os conselheiros julgaram a fortificação intempestiva e mandaram proibir pelo Cuiabá toda a comunicação com os vassalos da coroa de Castela. A decisão régia definitiva sobre a questão
seria tomada apenas 6 anos depois, em 26 de abril de 1746, quando Dom João V reiterou a proibição da abertura do comércio com os castelhanos e da construção de feitorias, optando por outras formas de ocupação e defesa do território em meio aos tratados de limites entre Portugal e Espanha em meados do século XVIII, notadamente a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade, capital da nova capitania do Mato Grosso, a partir de 1752. Nesse mesmo ano, contudo, já sob o reinado de Dom José I, seria aberta a navegação do Rio Madeira, permitindo-se o comércio na região. Ademais, as reivindicações dos comerciantes no requerimento de 1740 seriam adotadas pelo Marquês de Pombal na década de 1770, por meio de uma política defensiva em solo americano, com a construção de fortalezas nas proximidades dos limites entre as terras das duas coroas, o Forte Coimbra, às margens do rio Paraguai, e o Forte Príncipe da Beira, junto ao rio Guaporé, que desde sempre serviu como ponto de contrabando entre as Américas. O grupo mercantil signatário aqui mencionado bem soube se inserir na organização do Império Português, fazendo chegar ao outro lado do Atlântico o conhecimento de demandas em razão do seu domínio sobre os meandros da cultura escrita. Com participantes ativos no processo de colonização, não somente obedecendo às ordens da coroa, mas atuando em causa própria, os comerciantes articularam seus interesses à geografia política portuguesa e se transformaram em formadores estratégicos do Estado sobre o território que se estava devassando. Nesse sentido, ao desenvolverem seus negócios e ocuparem a porção ocidental da capitania de São Paulo, acabam por fornecer outra chave de leitura para a configuração territorial da América Portuguesa no século XVIII. Obrigada. Obrigada, Cidinha. Eu passo então a palavra ao Daniel Pimenta de Carvalho, que vai apresentar o texto do Daniel Saraiva, que não pôde estar conosco. Eu vou falar brevemente que o Daniel Saraiva é doutor em História pela Universidade de Paris IV, mestre e bacharel em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e com experiência especificamente na área de História Moderna, não é? E que no momento, como fez o Luciano, faço questão de insistir, faz um pós-doutorado, não é, na Federal do Rio de Janeiro, com apoio do CNPq, pós-doutorado. Né? Além dessas questões, ele se interessa bastante sobre o problema da opinião pública no período, né? E em relação à publicação dos panfletos. Eu vou passar a palavra para o Daniel aqui ao meu lado, que é colega e também é doutor pela École des Hautes Études en Sciences Sociales. Muito obrigada. Bem, para mim é uma honra aqui poder ler para vocês o texto do Daniel, que é um grande amigo, assim, que se chama A Cineide Meu Sinal, escrita plebeia no Portugal dos séculos XVI e XVII. É uma das reflexões mais interessantes e urgentes da tese dele, que é fantástica também, eu recomendo a todos de procurar conhecer. Pois bem, começar a ler. Desde há muito, consolidou-se nos círculos acadêmicos a crença, tão arraigada que poucos se preocuparam em verificar a validade empírica, de que o Portugal do antigo regime era uma ilha de letrados rodeada por um mar de analfabetos. Repetida a exaustão dos meios jornalísticos, literários e cinematográficos, tal lugar comum historiográfico contribuiu significativamente para reforçar a convicção, mais ou menos generalizada, de que nós, brasileiros, somos herdeiros de uma sociedade visceralmente obscurantista e conservadora, cujo legado espúrio constitui a causa última de nossas imorredoras mazelas sociais. Embora Rita Marquilhas tenha há quase 20 anos demonstrado que os níveis de letramento no Portugal da era moderna eram muito superiores ao que sugere a Vulgata comum, ainda hoje o mito de uma sociedade massivamente analfabeta não apenas se perpetua, como se vê reforçado pela escassez de estudos sobre as camadas populares em um contexto acadêmico marcado pelo predomínio quase absoluto da história das elites. Distorcido pelos silêncios e vieses da historiografia, o passado português tende, assim, a confundir-se com a sombra caricatura de uma sociedade decadente que, estrangulada pelo fanatismo religioso e conservadorismo monárquico, teria permanecido indiferente aos ventos renovadores que sopravam além dos Pirineus e da Mancha.
Tais representações são, entretanto, gravemente enganosas. Ao contrário do que se costuma crer, as populações lusitanas faziam usos diversos da escrita, inclusive para fins políticos. Os homens e mulheres de extração comum, que a cultura nobiliárquica da era moderna comparava a uma hidra de 1000 cabeças, desprovida de razoabilidade e incapaz de conciliar suas vontades contraditórias, escreveram diários, autobiografias, livros de família, cartazes, panfletos, libelos, poesias, cartas e, sobretudo, leram e ouviram ler. Comentaram e ouviram comentar, com vivo interesse, uma ampla gama de textos, especialmente quando tratavam dos problemas do governo da comunidade. O recente exame de um amplo conjunto de fontes primárias inéditas ou largamente descuradas pela historiografia permitiu, nesse sentido, demonstrar que a história política do Portugal moderno foi atravessada por intensos debates públicos de que os grupos populares tomaram parte ativamente. Entre os documentos que tornaram visível essa insuspeita realidade, destacam-se os memoriais escritos por plebeus portugueses, semelhantes às autobiografias populares estudadas brilhantemente por James Amland. Gostaríamos aqui de chamar a atenção para 2 exemplares desse gênero textual, a saber, os memoriais de Pedro Luís Soares, morador da cidade de Lisboa, que deixou uma crônica incompleta dos principais acontecimentos da história lusa na passagem do século XVI ao XVII, e de Mateus Ruiz, soldado de cavalaria que registrou suas recordações do tempo que serviu no exército alentejo durante a Guerra da Restauração. Trata-se, em ambos os casos, de uma expressão rara e vivaz das percepções, das aspirações, das insatisfações, do olhar de 2 homens da plebe sobre a sorte da comunidade que pertenciam e de cuja vida política pretendiam participar. Com efeito, tanto Pedro quanto Mateus sabiam perfeitamente que a pretensão de tomar parte dos assuntos da República, nomeadamente de escrever sobre eles, era polêmica, quiçá subversiva, pelo que procuraram, cada um a seu modo, responder antecipadamente às críticas de que imaginavam poder ser alvo. Destarte, ao apresentar seu memorial contendo, para gosto e proveito dos vindouros, todos os casos dignos de memória acontecidos nessa insigne cidade de Lisboa, cabeça primaz das Espanhas, com outros acontecimentos notáveis noutros reinos muito para ver, saber e ler, são as palavras do Pedro Luís, ele ressalva aqui, volto a citar, se alguns ociosos, mal entendidos e pouco curiosos grossarem o escrevê-los eu, os tais o não leiam, porque nem eles se escreveram para os tais, nem deles querem favor, nem medo, dado que muitas pedem dos curiosos que lerem, dos curiosos de lerem casos verdadeiros, que é a insígnia que este memorial leva, o qual assinei de meu sinal. O mesmo temor da reprovação do público, mesclado de um quê de ressentimento pelo olhar desdenhoso dos que entendiam ser a política escrita ao apanágio dos privilegiados, encontramos-lo na pluma de Mateus Ruiz, que diz não ter feito seu memorial para que houvesse de sair a público, diz ele, submetendo a juízos poéticos, também suas palavras, que fizessem pouco caso dele, mas somente o fiz por curiosidade minha, que havendo de chegar a velho para ter lembrança do que passei e terem que me desenfadar. De fato, a aridez do estilo, as recorrentes variações da ortografia e a inconstância do discurso, que descamba frequentemente do registro formal para o coloquial, denunciam a incompletude da formação literária dos autores. Essas mãos inábeis, porém, expressam convicções firmes, opiniões fortes e sentenças duras, nomeadamente sobre a conduta dos governantes e dos aristocratas. Pedro Ruiz, arguto observador do mundo urbano, discorre livremente sobre a vida dos príncipes e dos pobres. Eu acho que ele quis falar dos nobres. A corte e a praça pública, as decisões dos dirigentes políticos e as reações das populações, os segredos palatinos e o burburinho das cidades. Sua pluma engajada se inquieta pela saúde econômica do reino, as crises monetárias, a corrupção, a má gestão dos recursos públicos. Condena os portugueses servis que vendem a liberdade da pátria em troca das dádivas do rei estrangeiro. Narra com emoção os horrores da peste e os males coletivos com que Deus castiga os pecados humanos. Elogia os nobres caridosos que dão esmolas aos pobres e maldiz os ricos egoístas que colocam seus interesses pessoais acima do bem comum. Mateus Ruiz, a seu turno, plasma com singular realismo o cotidiano dos soldados e o desenrolar da guerra. Aderindo ao ethos do combatente profissional, cuja figura começava a tomar forma em uma Europa transformada pela Revolução Militar, Mateus louva os oficiais disciplinados que provam no calor da batalha sua perícia e bravura, enquanto vituperam os nobres inexperientes e arrogantes que conquistam postos de comando graças à influência de sua família na corte. Seu relato, situado nos antípodas da tão comentada História de Portugal Restaurado, do Conde de Ericeira, até hoje tida por muitos como a porta de entrada, se não a fonte principal dos estudos da Guerra da Restauração, narra a usual insubordinação das tropas, as vaias homéricas da soldadesca aos generais, as críticas às decisões dos comandantes, ou seu boicote explícito pelos oficiais inferiores, que
que não aceitavam ver seu mérito roubado por aristocratas que reputavam ociosos e covardes. Seu texto revela a permanente preocupação dos exércitos com a opinião das populações, nomeadamente as comunidades da fronteira, responsáveis por alojá-los. Daí que as operações militares fossem sucedidas por entradas triunfais nas vilas e cidades da região, onde os combatentes exibiam orgulhosamente os traidores, os prisioneiros e as bandeiras inimigas à multidão, que lhes celebrava os triunfos com vivas e festins, mas lhes censurava severamente as derrotas e a inação, tomada por sinal de tibieza e fraqueza de ânimo. Com efeito, é com imensa vergonha que Mateus conta os reveses sofridos pelas tropas, cuja infâmia se comunicava, segundo ele, a todo o reino de Portugal. Os móveis e os valores do combatente se deixam assim entrever nas transcrições que faz o autor das arengas de batalha proferidas pelos comandantes militares, os quais exortam, em suas palavras, famosos portugueses, valor do mundo, a encontrar o remédio para os males do reino, vendendo honradamente suas vidas em defesa da pátria. Note-se que aqui a honra não mais se apresenta como prerrogativa dos nobres, mas como um atributo coletivo da comunidade, símbolo do valor e do brilho dos compatriotas, amparados pelos santos protetores, cujo amparo se invoca nos instantes de tensão que antecedem a peleja. Não é, pois, ao corpo dos aristocratas que se dirigem os generais, mas a todo o exército, até aos mais ínfimos dos soldados, entre os quais se contava o próprio Mateus Ruiz. O que está em questão, bem entendido, é o renome do povo lusitano, a defesa de sua liberdade e seu lugar no conceito das gentes. Chama a atenção ainda a grande familiaridade dos autores com os textos escritos, que parecem constituir moeda corrente em seu cotidiano. Mateus Ruiz não apenas relata a disseminação regular de panfletos pelas terras de fronteira, a fim de citar os súditos de Filipe IV a rebelião e disputar a lealdade dos mercenários que militavam nos exércitos monarcas hispânicos, como comenta também as gazetas e relações de notícias impressas pelos publicistas portugueses, responsáveis, segundo ele, por criar uma fama falsa que glorificava os homens não por suas proezas no campo de batalha, mas pelas boas relações que mantinham com os poderosos da política. O caso Espero Ruiz é, a esse respeito, ainda mais surpreendente. O cronista plebeu transcreveu e discutiu em seu memorial uma miríade de escritos políticos, desde exemplares da literatura ligeira que circulava nas ruas de sua cidade, sermões, panfletos universitários, sátiras, prognósticos astrológicos, etc., até textos de cunho oficial, tais como decretos reais, tratados diplomáticos, atas das cortes, cartas do Senado de Lisboa. Cabe destacar, por fim, que ambos os autores cujas obras tentamos sucintamente apresentar partiram de um agudo senso da coisa pública. Para eles, zelar pelo bem comum implica, entre outras coisas, proteger os bens comuns do reino, é dizer, o patrimônio coletivo, material e imaterial da comunidade política lusitana. Daí a indignação pela concessão de prêmios e comendas a homens sem mérito, ou a revolta diante dos nobres prevaricadores que não satisfaziam seus deveres cívicos e, tendo usufruído das honrarias da República, abandonavam a pátria que deviam proteger. Com esses breves comentários, os quais não passam de uma pequena incursão no rico e ainda amplamente inexplorado universo das populações plebeias de Portugal moderno, esperamos poder contribuir para pôr em causa um conjunto de interpretações reducionistas do nosso passado que, apresentando a suposta carência de fontes como justificativa para limitar a investigação histórica ao mundo das elites, terminam por reproduzir acriticamente as representações pejorativas que essas mesmas elites aristocráticas construíram da temível hidra popular. Obrigado. Então, passamos à última comunicação da mesa. Eu passo a palavra para o Giovanni Jauregui, que vai tratar dos memoriais de afrodescendentes em Lima colonial. O Giovanni é historiador e investigador formado pela Universidade Nacional Federico Vila-Real, com início de estudos em História Latino-Americana e na Pontifícia Universidade Católica do Peru, não é? E mestre em História pela Federal de Juiz de Fora, onde ele cursa também o seu doutorado. Ele tem sido bolsista da CAPES, né, da UEA, e pôde usufruir de uma bolsa sanduíche há pouco no Arquivo das Índias de Sevilha, né? Ele é especialista na história da população afrodescendente no Peru e participa de grupos de investigação sobre essa temática, né? E
e também atuou como assistente de investigação de historiadores nacionais e estrangeiros e em diversos projetos acadêmicos. É membro colaborador do Instituto Riva Agüero, da Pontifícia Universidade Católica do Peru e do Centro de Estudos Étnicos CEDET. Boa noite. En primer lugar, voy a hablar en español para que así se pueda entender un poco mejor lo que quiero decir. Yo estuve en Sevilla 6 meses, yo investigo sobre casamiento de esclavos en Lima colonial y en México. Y en esta búsqueda en Sevilla tuve la oportunidad de revisar la audiencia de Lima y la audiencia de México. En el caso de la audiencia de Lima, yo ya tenía conocimiento de que la población negra en Lima, en muchos casos en el siglo XVII, en varias etapas, llegó a ser casi el 50% del total de la población de la ciudad. ¿Por qué esto es importante? Porque al estar ubicados en un espacio que era la capital del Imperio Español en América Latina, ellos interactuaban con la escritura, interactuaban con lo letrado. Mi tema de investigación es, como ya lo dije, matrimonio de esclavos en Lima colonial, la defensa del matrimonio a través de la legislación eclesiástica. Es decir, los esclavos estaban en los terrenos jurídicos no solo como actores pasivos, sino como personas que dinamizaban mucho la estructura jurídica al demandar a sus amos por evitar la separación matrimonial. Y grande fue mi sorpresa en Sevilla encontrar que no solo estaban en el terreno jurídico, eclesiástico, y no solo en el civil, sino que también llegaron a la corona. Y llegaron a la corona a través de memoriales. Memoriales donde ellos pedían, el primer memorial que logré encontrar, ellos pedían que no pagar tributos, porque desde el final del siglo XVI, y ahora lo voy a explicar, la corona estableció que se tenía que cobrar tributos a los mulatos libres. Aquí hay una serie de referencias estadísticas en las cuales, por ejemplo, este resumen, así se titula el documento como lo encontré, de toda la gente que hay en la ciudad de Lima, 1600. Ahí están los hombres útiles para la guerra, los inútiles también, las mujeres, los negros y mulatos, y una cosa importante, no aparecen las mujeres negras. Pero, según el censo anterior que pude revisar de 1593, las mujeres negras casi equiparaban a los hombres. Es decir, que pueden haber sido casi 3.000 mujeres negras que no sabemos por qué razón no aparecen en este censo, en esta numeración. Son casi 13.000 personas si pensamos que aquí hubo un hecho adrede de desaparecerlas de la información. Es decir, tenemos casi 40%, un poco más de 40% de personajes o de personas afrodescendientes en Lima colonial en esta época. Y aquí una cosa interesante, también no solo eran importantes vivos, sino también encontré estos registros de entierros en las 4 parroquias de Lima cercado. Catedral, eran una presencia importante, la iglesia de Santa Ana, San Sebastián y San Marcelo. Es decir, tenemos 865 negros enterrados en esta época. Y una cosa importante, a partir de esta numeración de entierros, que son solo en las iglesias, porque también hay entierros en los conventos, y en los conventos son muchísimos más negros y muchísimos más españoles, el sínodo de 1613 prohibió que los negros se entierren en la iglesia catedral. Pero una cosa importante, en ese mismo sínodo se establecían nuevos valores para los entierros de negros, e incluso pude encontrar que había diferencias entre los pagos entre la propia comunidad afrodescendiente. Habían algunos que podríamos llamar una pequeña élite de negros que pagaban muchísimo más por entierros con determinadas características. Sin embargo, parece que eso, por ejemplo, aquí hay otro censo de 1613, donde también tenemos que la presencia de negros, sumado a la de mulatos, sigue siendo importantísima. Es decir, podríamos definir a Lima como una ciudad negra. Una ciudad, estamos hablando de Lima cercado, principalmente, porque la esclavitud en el Perú fue principalmente costeña y fue en la ciudad.
Aquí tenemos un censo en 1619, que es un censo muy completo, en términos que no solo abarca a Lima ciudad, sino también abarca alrededores y otros espacios del virreinato. Solo que aquí, al parecer, los mestizos no fueron incluidos como categoría. Y una cosa que ustedes se pueden percatar es que en todos los censos que les he presentado, los mulatos siempre son una minoría. A diferencia de la Ciudad de México, donde los mulatos llegaron a ser casi 40.000 personas, según el censo de 1636. Por lo tanto, era importantísimo el tributo que se podía recoger de ellos. En el caso de Lima, el tributo era insignificante. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta presencia importante de afrodescendientes va a generar dos problemas para la corona. El primer problema es el temor a un posible alzamiento, una psicosis, y en México era muy común. Este comentario del virrey Montes Claro en 1613 es un año después del levantamiento de negros en México en 1612, que terminó en un ajusticiamiento de varios líderes, entre comillas. ¿Por qué? Porque nunca se confirmaban las aseveraciones, solo eran muchas veces rumores. Pero esos rumores llevaban a una psicosis colectiva y por lo tanto tenías que acabar con el problema. ¿Por qué? Porque la psicosis traspasaba las fronteras del virreinato y llegaban a la corona a través de memoriales. Eran quejas y quejas permanentes. Aquí está el testimonio del virrey Montes Claro sobre aquellos posibles rebeldes que, como ustedes se darán cuenta en ese testimonio, no deja nada claro, no tiene ninguna certeza de que ese levantamiento estaba a puertas, o incluso que si había líderes. ¿Qué dice él? Que mandaron a prender a los primeros que hablaron, ¿no? Y los castigaron, los torturaron, pero ¿qué hicieron más de ello? No encontraron a nadie que sea un líder ni nada por el estilo. Y acá hay un testimonio de otro personaje en 1615 que se le envía la corona, Juan Vázquez de Loaiza. ¿Qué dice? Negros criollos que no son más de provecho ni de servicio que de hurtar. Los identificaban siempre con el tema del delito. E incluso las primeras ordenanzas del libro de Cabildo de Lima siempre está vinculando al negro con lo delictivo. Y siempre los castigos son muy severos, desde la castración, ¿no?, hasta duplicarle azotes. En el caso, por ejemplo, un indígena recibía 50 azotes, el negro recibía 100, ¿no? Y siempre era esa idea. Y aquí hay una cosa que me quedó siempre claro desde que estuve investigando en el Archivo General de Indias, y es que el rey no era un rey ausente necesariamente. El rey tenía mucha información, llegaba información de todos lados, de personas del común, de autoridades. ¿Y qué hacía muchas veces el rey? Enviaba a consultar esas informaciones a sus propias autoridades para ver si era verdad. Estos testimonios, por ejemplo, el segundo problema que ocurre después de esta psicosis, que es permanente, no solo en Lima, sino también en el caso de México, y en el caso de México, poblacionalmente, los negros y mulatos son muchísimos más, igual que los indígenas, y el temor era que una posible alianza entre los dos hubiese sido fatal para los criollos y los españoles. Y el segundo temor que tenía este crecimiento poblacional era la evangelización de los negros. ¿Cómo se conseguía evangelizar si seguían creciendo desmedidamente? Y hay un informe del arzobispo de Lima que ignora al virrey y se lo hace llegar al rey diciéndole que se tienen que construir más iglesias. Y el conde de Chinchón no quiere porque no hay dinero y porque no es tan importante construir una iglesia para evangelizar negros. Sin embargo, el rey tiene el informe del arzobispo y envía a que el virrey le dé un informe si es posible esta construcción de una nueva parroquia. No le agrada al conde de Chinchón que el arzobispo traspase su autoridad y vaya directamente a la corona sin consultarle a él. ¿Qué es lo que dice el arzobispo? ¿No? El arzobispo dice que se deben añadir algunas parroquias. Sin embargo, al final no ocurre eso. Y estas cosas de tener mucha presencia de la escritura, de negros interactuando, conllevó, por ejemplo, como yo les decía inicialmente, que un grupo de estas comunidades afrodescendientes, porque yo no hablo de una comunidad, yo creo que hay varias comunidades, hay mulatos libres, hay mulatos esclavos, pueden interactuar, pero al final cada uno ve por sus propios intereses.
Desde finales del 16, el rey quería que los mulatos tributen, pero era su presencia, como ustedes lo pueden haber visto en los censos, insignificante. Sin embargo, en algunos espacios se estableció. En Lima, sin embargo en Quito, no se pudo. Miren el testimonio del virrey Montes Claro, leando. ¿Qué dice el virrey Montes Claro sobre el tema de la Real Audiencia? ¿No? Que no se puede, aquí está hablando de que ellos, un caso particular, los mulatos de Quito apelaron el establecimiento del tributo como obligación. Y la Real Audiencia dijo claramente, la Audiencia de Quito, que no era costumbre de que los mulatos pagasen tributo. Por lo tanto, que la ley se podía acatar pero no cumplir. Y el virrey no pudo establecer el cobro del tributo. Y tuvo que estar un poco preocupado porque él quería que paguen, porque era una orden del rey. Sin embargo, en todo el virreinato no se pudo establecer. Quito es una audiencia importante para esa época. ¿Y qué ocurre posteriormente? Los mulatos se organizan y envían en la década de 1620, específicamente en 1627, un memorial al rey. En ese memorial ellos expresan muchas cosas que son interesantes. Primero, el memorial tiene un objetivo: no pagar tributo. Y para no pagar tributo ellos usan un argumento importantísimo: son naturales del reino. Y como naturales del reino no tienen por qué pagar, ¿no? Y no están solos. Lo interesante es que hay personajes, acá está el testimonio específico de los mulatos, ¿no?, que dicen que deben pagar extranjeros. Ellos no, ellos han nacido en el reino. Que paguen los mulatos que llegan de España, ellos no tienen por qué pagar. Pero una cosa importante, ellos no están solos, ellos tienen apoyo de personajes de la Real Audiencia. El testimonio del fiscal de la Real Audiencia, en la cual señala que pues no es importante que ellos paguen el tributo. ¿Por qué? Porque en ese memorial ellos tienen una especie de foja de servicios. Hubo invasión de los holandeses en la década del 10, hubo intento de invasión de los holandeses en la década del 20, y los mulatos en ese memorial relatan todo lo que hicieron para defender el puerto del Callao. Hicieron barricadas, estuvieron a la orden de los españoles, lucharon por defender la ciudad. Por lo tanto, ellos son parte de esta comunidad colonial, no tienen por qué pagar tributos. ¿Y qué ocurre? Que el rey decide anularles el pago del tributo, teniendo en cuenta que también es insignificativo el pago, son 400 pesos por año. O sea, yo creo que eso no iba a golpear las arcas de la corona en ningún sentido. Entonces tenemos, de alguna u otra manera, que la interacción con la escritura por parte de las comunidades afrodescendientes, estos son mulatos libres, los que estaban pleiteando por no pagar el tributo, es muy común. Y aquí yo creo que encuentro el memorial más importante. El memorial está escrito en 1677 y llegó a la corona, fue atendido por la corona en 1681 aproximadamente. Es un memorial que parte de una historia importante. Es un personaje llamado Francisco Franco que tiene una cantidad relativa de esclavos, tiene un obraje. Y el obraje, al igual que las panaderías en Lima colonial, son los peores espacios para los esclavos. Son maltratados, trabajan hasta 20 horas al día, con grilletes, castigados, sufren las peores de las vejaciones, tanto en el obraje como en las panaderías. Solo que en el caso de los obrajes no está muy documentado el maltrato. En el caso de las panaderías sí hay algunos trabajos. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos arman un motín, una rebelión en el obraje. Tienen que intervenir las autoridades y estos esclavos van presos a la cárcel pública. Y en la cárcel pública pues se les tiene que tomar las declaraciones de por qué se han rebelado. Y empiezan a salir a flote los maltratos que están recibiendo. Y esos maltratos ellos mismos argumentan, ¿no?, que, por ejemplo, aquí hay uno de esos testimonios, pero ese es el testimonio que va al rey. En esos testimonios que le dan primero al virrey, ellos señalan lo siguiente: que no tienen alivio ni descanso, que son maltratados duramente,
que incluso no pueden convivir con sus mujeres, teniendo en cuenta que el sínodo, los sínodos y también el Concilio Provincial de Lima del siglo XVI obliga a que los esclavos convivan con sus mujeres, así sean de diferentes amos. Es decir, el amo no solo les estaba teniendo una sevicia física, sino también estaba atentando contra su vida espiritual. Por lo tanto, tenía que ser castigado. ¿Y ellos qué pedían? Ellos pedían ser vendidos a otros amos. En una primera instancia pidieron eso. Pidieron ser vendidos a otros amos. Sin embargo, las autoridades coloniales no podían atentar contra la propiedad señorial de una forma tan abierta. Por lo tanto, le dijeron, si ustedes aquí están en la cárcel, si ustedes pueden denunciar a su amo por sevicia, háganlo, tienen 15 días para hacerlo. No sé qué ocurre en el interín y la estancia de estos señores se prolonga por varios meses en la cárcel pública. Y eso conlleva a que ellos decidan enviarle 2 memoriales al rey. 2 memoriales, yo creo, importantísimos, en el cual, ustedes pueden leer ahí, ¿no? Dicen una cosa importantísima. Dice que ellos son integrantes de la patria, que son naturales del reino, que son integrantes de la patria, ¿no? Que ellos hace 150 años la ambición de los hombres les quitó, los convirtió, los redujo a la esclavitud. Y citan muchas veces pasajes bíblicos. Ellos están pidiendo, y una cosa súper interesante, en el expediente que ellos envían a la corona, anexan una real cédula del rey que había abolido la esclavitud para los indígenas de la guerra, como los araucanos. ¿Y cuál era el argumento que el rey daba en esa cédula? Que eran naturales del reino. Y entonces estos mulatos esclavizados también utilizan el mismo argumento. Somos naturales del reino, somos hijos de españoles, y que incluso sus madres, que son de Guinea, fueron traídas con engaños. Por lo tanto, ellos no tienen por qué seguir siendo esclavos, y que incluso hay una crítica directa a la corona. A ver, creo que soy un poco a veces desordenado. El tema es que en estos testimonios se critica al rey. Aquí está claramente, en la mitad, cuando ellos dicen, no lo han quedado de los mismos cristianos porque vuestra majestad lo permite o lo han permitido los señores reyes antecesores de vuestra majestad, o ya sea por ignorarlo, o ya por siniestros informes de los poderosos enemigos de esta nación. Están criticando al rey directamente. Están cuestionando por qué han sido reducidos a la esclavitud. Pero ellos como mulatos, o sea, no están pidiendo una abolición del sistema de todos los esclavos, solo de los mulatos y de los cuarterones. Es muy específico el pedido. El rey le llega estos documentos y el rey no toma una decisión rápida, él remite todo lo actuado al Consejo de Indias, porque es importante para el rey tener una idea. Como yo les digo, yo creo que a veces esa percepción que se tiene que tenemos un rey lejano y ausente, tendríamos que en algunos casos reevaluarla, ¿no? Porque lo que yo pude encontrar a partir de informes permanentes de personas del común, de autoridades, es que el rey está muy enterado de muchas cosas. Le llegaba el informe de todos lados. Y aquí, ¿qué dice el Consejo de Indias? Que no se puede dar lugar a un pedido de esa naturaleza. Porque ahí sí es atentar contra la propiedad señorial, no es criticar. O sea, y algo interesante, esto motiva a que se emita una real cédula para llamar la atención de los maltratos a los cuales están sometidos los esclavos. O sea, no fue en vano el envío. ¿Qué dice la real cédula? Obviamente les va a negar la posibilidad de abolir el sistema. Pero lo importante es que tenemos una crítica directa al sistema en pleno siglo XVII. Y los esclavos, sean mulatos, sean negros, no están ajenos a la relación con la escritura. Esto no significa que yo afirme de que ellos escribieron este tipo de memoriales, pero fueron muy bien asesorados. Los testimonios son de ellos. O sea, alguien le dio forma escrita a ese conocimiento oral que ellos tenían, esa experiencia, sin duda. Como conclusión, yo creo que hubiese sido problemático, obviamente, para la corona aceptar una propuesta de esta naturaleza. No hubiese venido una avalancha de memoriales, pero lo importante es que las fronteras
no se circunscribían solo al virreinato peruano ni al mexicano, sino traspasaron y llegaron hasta el propio Consejo de Indias. Y el rey, porque ustedes pueden haber visto, no ignoró los pedidos, les tuvo que dar una respuesta. Y de alguna u otra forma, algo que también se puede rescatar de estos memoriales, y es que tienes a esclavizados que para argumentar su posición utilizan muchos pasajes bíblicos, utilizan mucho de la religión, se acercan mucho a la religión. Quizás podría ser una estrategia, porque en el caso de matrimonio de esclavos, que yo he investigado mucho para Lima y para México, los amos se quejan de matrimonios concertados, de esclavos que se escapan de una ciudad y se casan en otra para no ser trasladados de nuevo a la ciudad de donde se habían fugado. Eran matrimonios organizados y sabían que la iglesia los iba a proteger, porque no se podía disolver un matrimonio. Y eso es de alguna u otra forma, estos documentos que encontré, que no son, como se podría decir, el argumento central de mi tesis, pero de alguna u otra forma, esto de la presencia importante de negros en Lima me permite concluir que no solo se encontraron con demandas, no solo utilizaron vías legales, sino utilizaron cualquier mecanismo que tenga que ver con una búsqueda de una mejor, se podría decir, un mejor trato, una mejor forma de vida. Y utilizaron memoriales, utilizaron demandas, o sea, entraron por todos los tejidos de la cultura escrita. Muchas gracias.